A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós. Muitíssima gratidão ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus e por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês mais uma vez aqui conosco. Eu me chamo Fátima Abençoada. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios. Nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante toda a nossa live, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, no @as_sem-ovelhas, você estará recebendo as orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo e não pedindo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículo 25 e 30 32, Lucas capítulo 5, versículo 14, Lucas capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, versículo 16 a 18, Provérbios capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco e querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para a sua região, para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora, gratidão pela presença de todos, sejam todos muitíssimo abençoados, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de se inscrever, pois todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes estarão recebendo orações após essa live também, né? Além das orações feitas durante toda a nossa live, vocês estarão também recebendo orações após essa live todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Gratidão. Vamos dar início, então, às nossas orações, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, nos cobrindo e nos libertando de todos esses espíritos do mal e todas as obras deles, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar agora, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio dos livros escolhidos pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em salmos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live e em cada lar, cada ambiente, aonde cada compartilhamento que for feito e aonde for que chegar essa live. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, queimando, destruindo e prendendo todo o espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar me impedir de eu fazer a minha obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele e toda a obra dele agora. É o que eu peço e já lhe agradeço, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos estar dando início ao sorteio do primeiro livro dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada. Será uma meditação para todos nós. E o primeiro livro sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o livro de... Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o livro de Sofonias, não é isso? Sofonias, que possui 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos possui o livro de Sofonias, que é uma meditação para todos nós. Livro de Sofonias, capítulo 2, é uma meditação para todos nós. Sofonias, capítulo 2.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Deus, lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo e meditando, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, para onde quer que você esteja lendo e meditando neste livro e neste capítulo das Escrituras Sagradas que for sorteado para você. Livro de Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 2 do livro de Sofonias está escrito assim: ameaças contra os judeus. Perdão, está cancelado. Ameaças contra os filisteus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, um desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que um só desses dos 7 foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Dízimos. 3. Sacerdote. 4. Oração. 5. Orar. 6. Receber a palavra da Bíblia Sagrada. 7. É ter um lugar na moradia, casa ou outras moradias, para estar com o Senhor Deus. São 7. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início, então, agora ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. E o primeiro rebanho ímpar... É par? É ímpar. Acho que é ímpar. É ímpar. E o primeiro rebanho ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade aqui conosco. Livro 36, Sofonias. O Senhor Deus quer falar aos nossos corações através do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, livro de Sofonias, capítulo 1, para meditação. Sofonias, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Sofonias, capítulo 2, para sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que estarão meditando. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho 37 e o rebanho 87, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 90, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 37 do rebanho 87, Salmos capítulo 90 para meditação. Salmos capítulo 91, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 38 do rebanho 88, Salmos capítulo 91 para sua meditação. Vamos dar início então agora. Peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12 para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. E o primeiro capítulo de Salmos escolhido agora pelo Espírito Santo de verdade para a nossa meditação é o capítulo de número glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 141. É a nossa primeira ministração, Salmos capítulo 141, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 141 do livro de Salmos está escrito assim: oração vespertina por santificação e proteção. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27, rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Livro 40, que é o livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Vamos ver então qual dos 28 capítulos o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estará escolhendo aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Mateus, capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77, Mateus, capítulo 28. Mateus também, capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78, livro de Mateus, capítulo 28, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 39, rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39, do rebanho 89, 3 João, capítulo 1 e único. 3 João também, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 40 e do rebanho 90, livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que se faz presente aqui conosco mais uma vez. Salmos capítulo 108 é a nossa próxima ministração, e eu agradeço muitíssimo ao Senhor Jesus ou Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade aqui conosco e por trazer cada um de vocês que estão conosco em mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Gratidão pela presença de todos. Salmos capítulo 108, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei
dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 108 do livro de Salmos está escrito assim: Deus concede vitória ao seu povo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 15 e rebanho de número 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65. Salmos capítulo 27 para a sua meditação. Salmos capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66. Salmos capítulo 28 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 do rebanho 85. Salmos capítulo 122 para a sua meditação. Salmos capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 do rebanho 86. Salmos capítulo 123 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. E no final, receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 28 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 28, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, pois quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 28 do livro de Salmos está escrito assim: súplicas e ações de graças. Glórias, aleluias, abençoados. Agora irei apresentar para todos vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote. Prestem bastante atenção, anotem os livros e capítulos e confiram na Bíblia Sagrada. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia
Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês que não conseguiram anotar, lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, e vocês poderão estar assistindo novamente, anotando e conferindo na Bíblia Sagrada. Para ofertar, pode usar esse QR Code aqui em cima da minha cabeça, ou algumas redes sociais aqui tem o vídeo fixado no perfil ou através da descrição na live, tá bom? Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 9 e rebanho 59. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59, Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos capítulo 76. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e rebanho 95, Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96, Salmos capítulo 24, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações em Salmos que serão feitas durante toda a nossa live. Salmos capítulo 64, foi o próximo livro escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que se faz presente aqui conosco em mais uma live. Salmos capítulo 64, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam e secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 64 do livro de Salmos está escrito assim: proteção contra os inimigos. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 49 e rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 145 ao 152, 145 ao 152 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49 do rebanho 99. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100. Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Vamos aqui agora a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número
23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 107, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 107 para a sua meditação. Salmos capítulo 108, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 108 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o Espírito Santo de verdade escolheu agora o próximo a ser ministrado, que é o capítulo de número 33. Salmos capítulo 33 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Salmos capítulo 33, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 33 do livro de Salmos está escrito assim: louvor ao Criador e Preservador. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. E o próximo rebanho ímpar sorteado, escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Rebanho ímpar 7, rebanho 57, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias, aleluias, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, livro 6, que é o livro de Josué. Vamos ver então qual dos capítulos do livro de Josué os rebanhos sorteados irão estar meditando. Josué, que possui 24 capítulos. Josué, que possui 24 capítulos, e o Espírito Santo de verdade escolhe aqui agora o capítulo de número 18. Josué, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 7 do rebanho 57. Josué, capítulo 18, para a sua meditação. Josué, capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 8 do rebanho 58. Josué, capítulo 19. Esqueci. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo rebanho ímpar sorteado é o rebanho 5 e o rebanho 55, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro 14, 2 Crônicas. 36 capítulos possui o livro de 2 Crônicas. Vamos ver qual o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estará escolhendo aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. 2 Crônicas, capítulo 14, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 5 e do rebanho 55. 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 6 e do rebanho 56. 2 Crônicas, capítulo 15, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, no qual o próximo capítulo é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o capítulo de número 1. Salmos capítulo 1 é a nossa próxima ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, que serão ministrados durante toda a nossa live. Vamos agora à ministração antes de mais uma oração. Oração sorteada, lembrando que as nossas orações, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas são numeradas. Oração capítulo 1, para ser ministrado, oração de número 11. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do nosso Senhor Deus. Fiel Senhor, curador e libertador,
o verdadeiro caminho, verdade e vida. Eu peço ao Senhor para curar, libertar, purificar e proteger a vida de todas essas fiéis e justas ovelhas que são membros dessa tua bela igreja virtual, _, sem ovelhas, e que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando, destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir agora de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja destruído, ele e toda a obra dele agora, pelos poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo. Amém. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, mais uma vez aqui conosco, em mais uma live da nossa igreja virtual, @, sem ovelhas. Livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 1 do livro de Salmos está escrito assim: os justos e os ímpios, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem muito importante para todos vocês, da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse ministério do Senhor Deus, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote das nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo,
a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Tá dado o recado. Para quem, lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, vocês podem dar pause e anotar todos os livros e conferir na Bíblia Sagrada e também conferir também como fazer para ofertar, ou através desse QR Code, ou através da descrição da live, ou através do vídeo fixado no perfil. Isso em cada uma das lives aqui, pois estamos ao vivo em todas as redes sociais, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no @as_sem-ovelhas. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 17 e rebanho 67, que estarão meditando no livro de Glórias e Aleluias. Salmos capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17, do rebanho 67, Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 105, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18, do rebanho 68, Salmos capítulo 105, para sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Salmos capítulo 56, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83, Salmos capítulo 56, Salmos capítulo 57, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84, Salmos capítulo 57, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo 135 do livro de Salmos, é o próximo a ser ministrado, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 135, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens nos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nesse Salmos, capítulo 135, está escrito assim: louvores a Deus. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho de número 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias, aleluias, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Eu sou somente um canal, um instrumento nas mãos do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro 35, que é o livro de Abacuque. 3 capítulos possui o livro de Abacuque.
E o escolhido para meditação dos rebanhos sorteados é o capítulo de número 2. Abacuque, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Abacuque, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 103, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93, Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94, Salmos, capítulo 104, para a sua meditação. Vamos a mais um capítulo do livro de Salmos a ser ministrado, dentre os 12 que serão no total. E o próximo capítulo é o capítulo 112. Salmos, capítulo 112, é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 112, do versículo 1 ao 7, onde está escrito assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 112 do livro de Salmos está escrito assim: promessa da vida futura aos piedosos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus. Rebanho ímpar 41 e rebanho 91. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. É o livro 48, que é o livro de Gálatas. 6 capítulos possui o livro de Gálatas. Vamos ver então qual dos 6 capítulos estarão sendo meditados pelos rebanhos sorteados. Livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6 também, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Gálatas, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Livro de Salmos, capítulo 79, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75, Salmos, capítulo 79, para a sua meditação. Salmos, capítulo 80, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 do rebanho 76, Salmos, capítulo 80, para a sua meditação. Vamos a mais um capítulo do livro de Salmos a ser ministrado, e o próximo escolhido aqui sorteado é o capítulo 40. Salmos, capítulo 40, é a nossa próxima ministração aqui do livro de Salmos, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 40, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado.
e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 40 do livro de Salmos está escrito assim, oração para livramento. Glórias, aleluias, vamos a mais um rebanho ímpar, escolha um número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos. Rebanho ímpar de número 19, rebanho 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dado o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 70, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69, Salmos capítulo 70. Salmos capítulo 71, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, do rebanho par 20, do rebanho 60, Salmos capítulo 71 para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar. Rebanho ímpar sorteado aqui, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro 28, que é o livro de Oséias. 14 capítulos possui o livro de Oséias. Vamos ver então qual dos 14 capítulos o Espírito Santo do Senhor Deus de verdade estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Oséias, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 53, do livro de Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10, 4 e do rebanho 54, Oséias, capítulo 11, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o Espírito Santo de verdade escolheu o capítulo de número 10. Salmos, capítulo 10, é a nossa próxima ministração. O 10º livro é o livro 10. Está escrito assim, Salmos capítulo 10, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos e todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 10 do livro de Salmos está escrito assim, a derrubada dos ímpios. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o livro de Salmos capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 95. Salmos capítulo 96, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 do rebanho 72, Salmos capítulo 96, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 11 e rebanho 61. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de 56, Tito. 3 capítulos possui o livro de Tito. Vamos ver então qual o Espírito Santo de verdade estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61.
Tito capítulo 1. Tito capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12, do rebanho 62. Tito capítulo 2, para meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo 4. Salmos capítulo 4 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de júbilo e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria daqueles quando lhes há fartura de cereal e de milho. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. E nesse salmo aqui de capítulo 4, está escrito assim: confiança em Deus na angústia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13, rebanho 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 142, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13, do rebanho 63, Salmos capítulo 142. Salmos capítulo 143, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14, do rebanho 64, Salmos capítulo 143, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar aqui sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47 e rebanho 97, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 137, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47, do rebanho 97, Salmos capítulo 137. Salmos capítulo 138, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48, do rebanho 98, Salmos capítulo 138, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração, a 12ª e última ministração do livro de Salmos, no qual o Espírito Santo do Senhor Deus, de verdade, estará escolhendo agora para nós estarmos ministrando. Salmos capítulo 70. Salmos capítulo 70 é a nossa 12ª e última ministração dessa live. Salmos capítulo 70, que possui 5 versículos somente. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Glórias e aleluias. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso santíssimo e verdadeiro pastor, em teu nome santíssimo eu lhe peço libertação dessas vidas, das suas ovelhas que estiverem agora junto conosco nessa live da sua igreja virtual, As Underline, sem ovelhas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus ó Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, e em cada lar, cada ambiente aonde essa live for compartilhada. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E que as tuas vidas que estão aqui conosco agora sejam limpas pelo poder da tua santa palavra, sendo ministrada agora. E que é o que eu peço em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, pela presença do Espírito Santo de verdade aqui conosco, mais uma vez. Salmos capítulo 70, do versículo 1 ao 5, pois possui somente 5 versículos. Das 12 ministrações, esse é o 12º e último. Está escrito assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me.
Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 70 do livro de Salmos está escrito assim: petição por auxílio divino. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vou a um recado aqui para todos vocês, um novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 atividades foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou outras formas de moradias. São elas: 1. Ofertas. 2. Dízimos. 3. Sacerdote. 4. Oração. 5. Orar. 6. Receber a palavra da Bíblia Sagrada. 7. É ter um lugar na moradia, na casa ou outras moradias para estar com o Senhor Deus. São 7. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou não é mais necessário e receba 200 milhões de reais. Vamos agora ao sorteio das 12 ministrações em Salmos, que eu pedi para que todos vocês meditassem na sua mente, né? Antes, vamos finalizar aqui os rebanhos. O último rebanho ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 31 e o rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, é o livro 33 de Miqueias. 7 capítulos possui o livro de Miqueias. Vamos ver então qual dos 7 capítulos estarão meditando os rebanhos sorteados. Rebanhos sorteado, livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, para meditação de quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Miqueias, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos agora sim sortear as 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu pedi a todos vocês que meditassem somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para agora, no final da live, receberem mais um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de Sofonias, capítulo 2, é uma palavra revelada para o coração de todos nós, para a nossa meditação escolhida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E para você que pensou no número 12, se você no número de 1 a 12, você pensou no número 12, capítulo 141 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 8, Salmos capítulo 108 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos capítulo 28 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número, glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Se você pensou no número 7, Salmos capítulo 64 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 33 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos capítulo 1 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, Salmos capítulo 135 é a palavra revelada
para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, Salmos capítulo 112 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 40 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 4, Salmos capítulo 10 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, Salmos capítulo 4 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 6, Salmos capítulo 70 é a palavra revelada para a sua meditação. E agora todos vocês que desejam reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador do seu corpo, da sua alma e do seu espírito em sua vida. Declare aqui abaixo dos comentários dessa forma: eu, coloque o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, o mais rápido possível, entre no seu quarto e de porta fechada e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, faça essa leitura, que está escrita assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E após fazer essa leitura em voz altas, vocês irão fazer essa seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E meu muitíssimo amém. Então faça essa oração. Aqueles que não conseguiram acompanhar, essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. Agora irei apresentar para todos vocês e entre em contato conosco no privado, deixando seu primeiro nome e que você reconheceu o Senhor Jesus como seu único Senhor de sua vida, de corpo, alma e espírito, e que você vai estar conosco em espírito e pode continuar frequentando a sua igreja ou a sua congregação. E sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de vocês todos. Bem-vindos que reconheceram o Senhor Jesus. E vamos agora à nossa denúncia de número 103. Muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examinem o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. E pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações, a seguir vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1.
Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus, o Cristo, não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com as ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas ou vivê-las, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem reconhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes e tirar suas dúvidas, assista às nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDin. E vamos aos recados finais aqui. Muita atenção, todos. Todos vocês que quiserem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção estará retornando contato com as informações necessárias, tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estiveram comigo até aqui, vocês que chegaram depois e vocês que estão aqui do nosso querido Brasil e também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh,
Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que nos acompanham as nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Aguardo vocês na próxima live. Que sejam todos muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, o meu muitíssimo. Amém. Gratidão a todos.